Estudo de número 10, 2 Timóteo, capítulo 4. Combati o bom combate e guardei a fé. Texto áureo. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Verdade prática. Devemos completar bem a nossa carreira cristã, sem esmorecer na fé. Introdução. Este capítulo não apenas encerra a última carta de Paulo, como também é o único registro dos últimos dias da vida de Paulo na Bíblia. Aqui, ele já sente a morte se aproximar e deixa registradas suas últimas palavras de fé, de encorajamento e de despedida. É o testamento espiritual de um homem que permaneceu fiel até o fim. O capítulo 4, portanto, encerra de forma solene, emocionante e comovente a história do maior missionário do cristianismo primitivo. Após essas palavras finais, a Bíblia não relata como foi sua morte. Entretanto, a tradição cristã e historiadores antigos afirmam que ele foi decapitado em Roma no ano de 67 d.C., durante a perseguição promovida por Nero contra os cristãos. Por ser cidadão romano, teve uma morte considerada mais digna do que a crucificação. Primeiro ponto. Timóteo, cumpre o teu ministério. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 ao 5. À medida que Paulo se despede da vida e do ministério, ele entrega a Timóteo uma das mais solenes e emocionantes exortações de toda a Escritura. Permaneça fiel, pregue com ousadia e cumpra integralmente o chamado que Deus lhe confiou. Item de número 1. Prega a tempo e fora de tempo. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2 ao 3. Prega a palavra, insta quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Paulo ordena que Timóteo continue pregando, mesmo quando parecer inconveniente ou difícil. O evangelho não deve ser condicionado pelas circunstâncias ou pela aceitação do público. A expressão a tempo e fora de tempo indica a urgência e constância da proclamação. O ministro fiel é aquele que prega quando todos querem ouvir, mas também quando poucos aceitam a verdade. Além de pregar, Timóteo deve corrigir, repreender e exortar, ou seja, conduzir o povo ao arrependimento com paciência e ensino sólido. A razão para este encargo é clara. Viria um tempo de rejeição à sã doutrina. O apóstolo previu que muitos prefeririam mestres que apenas confirmassem seus desejos, desprezando a verdade do Evangelho. Isso se cumpriu naquela época e continua sendo realidade hoje. Assim, Paulo prepara Timóteo para o ministério desafiador, mas profundamente necessário. Item de número 2. Ser sóbrio, suporta as aflições. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 5, parte A. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições. Enquanto outros se desviarão para fábulas e mestres agradáveis, Timóteo deve ser diferente.
A expressão tu, porém, marca contraste. Ele deve ser sóbrio, ou seja, equilibrado, vigilante, autocontrolado. Em meio a tantas distrações e pressões, o líder cristão precisa manter a mente clara, resistindo às influências destrutivas e à ansiedade do ministério. Além disso, ele é chamado para suportar as aflições. O ministério genuíno envolve sofrimento. Não é confortável servir a Cristo em um mundo hostil à verdade. Paulo sabia disso por experiência própria e agora prepara seu filho na fé para enfrentar a dor com coragem. Ser ministro do Evangelho é também carregar a cruz e perseverar com fidelidade. Item de número 3. Evangeliza e cumpre o teu ministério. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 5, parte B. Faze o trabalho de um evangelista. Cumpre cabalmente o teu ministério. Timóteo é instado a abraçar integralmente o trabalho de um evangelista, alguém que proclama as boas novas com compaixão, clareza e ousadia. Isso não exclui outras responsabilidades pastorais, mas destaca que o centro de tudo é o anúncio do Evangelho. Evangelizar é mais que uma função, é o coração do ministério cristão. Por fim, Paulo ordena: cumpre cabalmente o teu ministério, ou seja, vá até o fim. Não abandone, não se distraia, não pare pela metade. A fidelidade é medida pela perseverança. Como Paulo completaria sua carreira, Timóteo deveria fazer o mesmo. O legado do apóstolo agora está nas mãos do seu discípulo, e esse chamado ecoa até hoje para todos os que desejam servir ao Senhor com sinceridade e coragem. Segundo ponto, eu completei a carreira. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 8. Este é um dos trechos mais emocionantes e marcantes de toda a Bíblia. Aqui, o apóstolo Paulo, em suas últimas palavras, registradas nas Escrituras, reflete com profunda serenidade e gratidão sobre sua vida e missão. Ele está prestes a partir deste mundo, mas não com desespero, e sim com convicção e esperança. Poucos versos transmitem tanta dignidade, fé e senso de propósito como estes. Item de número 1. Meu tempo de partir chegou. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. A metáfora usada por Paulo é forte, sendo oferecido por libação. Refere-se ao costume de derramar vinho no altar como oferta a Deus. Ele vê sua morte iminente como ato de adoração, de entrega voluntária a Deus como um sacrifício final. Paulo não lamenta, não reclama, não tenta fugir. Ele reconhece que seu tempo chegou e o encara como parte do plano de Deus. A palavra partida aqui também pode ser traduzida como desatar as amarras, como o navio que parte para a sua última viagem. É uma despedida com destino à eternidade. A certeza da proximidade da morte não o abate, mas o fortalece em fé e entrega. Item de número 2. Combati, completei e guardei. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Poucas frases têm o peso e a beleza desta. O
O apóstolo resume sua vida com 3 declarações curtas, mas profundas: combati, completei e guardei. São palavras de um homem que está prestes a morrer, mas que parte com a consciência tranquila de quem viveu para agradar a Deus. Combati o bom combate. Aponta para a luta espiritual que Paulo enfrentou ao longo dos anos. Ele combateu contra falsos mestres, perseguições, adversidades externas e lutas internas. A expressão bom combate sugere que valeu a pena lutar. Não foi uma guerra em vão, mas uma luta justa, necessária e sagrada. Ele combateu por algo eterno, a propagação do Evangelho e a salvação das almas. Esse combate não era violento no sentido humano, mas era árduo, exaustivo e exigia perseverança e fé inabalável. Paulo enfrentou a oposição dos judeus, dos gentios, das autoridades e até de irmãos que o abandonaram. Ainda assim, ele não desistiu. Completei a carreira indica que Paulo chegou ao fim da jornada que Deus lhe havia proposto. Cada crente tem uma carreira, um caminho, um propósito, traçado por Deus. Paulo percorreu o seu até o fim, sem desviar, sem parar, mesmo quando sofreu naufrágios, açoites, prisões, fome e abandono. Carreira fala mais de constância que de velocidade. Ele não correu como quem compete com outros, mas como quem obedece a um chamado. E ele chegou até o fim, em um tempo em que muitos abandonam a fé pelo caminho. Paulo inspira a continuar correndo com os olhos em Cristo, o autor e consumador da fé. Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2. Guardei a fé é talvez a declaração mais preciosa. Guardar a fé não é apenas crer, mas proteger, perseverar, sustentar mesmo diante das maiores pressões. Paulo foi fiel ao Evangelho, não negociou a verdade para ser aceito, não escondeu a cruz para evitar sofrimentos. Ele recebeu um depósito sagrado e o guardou até o fim. O mundo tentou tirar dele essa fé, mas não conseguiu. Sua fidelidade é um legado. Item de número 3. O Senhor me dará a coroa. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Este verso revela o que sustenta a alma de Paulo diante da morte. A esperança da coroa da justiça era a certeza de que Deus recompensaria a sua fidelidade, e ele não fala disso com egoísmo. Pelo contrário, inclui todos quanto amam a sua vinda. Ou seja, essa promessa não é apenas para o apóstolo, pastores ou missionários, mas para todos os cristãos que vivem com o coração voltado para Cristo e sua volta gloriosa. Paulo descreve o Senhor como reto juiz. Isso contrasta com os julgamentos humanos, como o de Nero, que o condenaria à morte. Paulo sabia que mesmo que a justiça humana falhasse, o julgamento divino seria justo e eterno. Enquanto os homens o condenariam, Deus o coroaria. Paulo termina a sua jornada com dignidade e confiança, nos deixando um exemplo a ser seguido. Terceiro ponto: saudade e esperança. 2 Timóteo capítulo 4,
versículo 9 ao 22. Nesta última sessão da sua última carta, Paulo se despede com realismo, emoção e fé. Ele fala de solidão, amizades, abandonos, perdão, esperança e fidelidade de Deus. São palavras que revelam o coração do apóstolo nos seus últimos dias, oferecendo lições valiosas sobre relacionamentos, maturidade cristã e confiança até o fim. Item de número 1. Vem ter comigo depressa. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 9. Procura vir ter comigo depressa. Paulo expressa seu desejo sincero de ver Timóteo antes da sua morte. Essa urgência mostra o valor da amizade espiritual e da presença fraterna nos momentos de dor. Dentre todos os seus filhos na fé, Timóteo era o mais íntimo e Paulo queria por perto. Em contraste com a coragem pública, aqui vemos a ternura do apóstolo revelando sua humanidade. Ele menciona nomes de muitas pessoas que lhe são preciosas e que estavam ausentes em missões. Cita alguns que o abandonaram e causaram mal. Tudo isso reforça seu sentimento de saudade, mas também evidencia seu compromisso com a obra, pois mesmo próximo à morte, ele envia outros ao campo missionário. É revelador seu desejo de ter por perto alguns objetos pessoais, solicitando que trouxesse sua capa, agasalho, seus livros e pergaminhos. Item de número 2. Somente Lucas está comigo. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Lucas, o médico amado e companheiro fiel, permaneceu com Paulo até o fim. A presença constante de Lucas representa a bênção das amizades leais e discretas. Deus preservou ao lado de Paulo alguém que o servisse com amor cristão e cuidado competente e profissional, como médico que era. Paulo pede que Timóteo traga Marcos consigo. É comovente notar que esse é o mesmo João Marcos que havia causado discórdias entre Paulo e Barnabé no passado e agora restaurado. Isso ensina que o tempo e a graça curam e que reconciliações são possíveis até os últimos momentos da vida. Item de número 3. Glória a Deus para sempre. Amém. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 18. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Paulo termina sua carta com louvor e esperança. Ele não está preso a Roma, mas seguro no Senhor. A confiança de que será levado salvo para o seu reino celestial mostra sua certeza na salvação, seu descanso na soberania divina e seu contentamento em terminar bem. Este final tão pessoal e emocionante revela a fé inabalável de Paulo. Ele cita nomes com carinho e instruções práticas, como alguém que conclui uma missão e se despede da vida com dignidade, gratidão e esperança. Não há amargura, só a certeza de que viveu e morreu por Cristo. Aplicação pessoal. Vivamos cada dia como quem deseja terminar bem a carreira da fé e receber a coroa da justiça, preparada por Jesus para todos os que amam a sua vinda.